Shalom, shalom, pessoal. Shalom a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo desse livro, A Sabedoria da Mulher, de autoria do Rabino Shalom Arush. E nós vamos continuar a partir do capítulo 15. Nós paramos no capítulo 14 e hoje nós vamos dar prosseguimento no capítulo 15. Para aqueles que ainda não assistiram os vídeos anteriores, encontra-se do capítulo 1 ao 14 no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixe aí os seus comentários, seus questionamentos, que nós vamos estar respondendo a todos, com a graça de Hashem. E para vocês que já são inscritos no nosso canal, nós agradecemos imensamente e pedimos que compartilhem esses vídeos para que possa se disseminar mais e mais a mensagem do Eterno para todos. Então vamos lá. A mensagem de hoje está no capítulo 15, que tem como título Caros Pais. Hoje a mensagem vai para os pais em geral. E começa assim: a mulher não aguenta a tensão entre o marido e os próprios pais. Ela se aflige quando o marido diminui seus pais ou lhe falta com respeito. Embora essa situação possa ser extremamente dolorosa, a mulher deve manter a paz em seu relacionamento, em seu lar, enquanto tenta resolver o problema. Ela não pode brigar com o marido, mesmo com relação a esse assunto incômodo. Qualquer mulher que coloca os pais acima da sua paz conjugal se arrisca a perder tudo. O marido não mudará sua atitude quanto aos seus sogros por meio de discussões. De fato, ele ficará ainda mais hostil. A mulher tem que saber a melhor maneira de lidar com um conflito entre seu marido e os seus pais, que é o silêncio, o controle e a reza. Você deve pedir a Hashem que ajude o seu marido a se dar bem com os seus pais. Se seus pais realmente estão agindo de modo ofensivo com o seu marido, você também deve rezar para saber como resolver a situação e criar um relacionamento de paz entre seus pais e seu marido. Peça a Hashem que lhe mostre como influenciar seus pais para que eles parem de interferir em sua vida conjugal. As rezas vão abrir o caminho para um tempo de benevolência e você poderá tentar resolver o conflito entre as duas partes. Então, veja só, a mensagem aqui é um tanto quanto delicada, não é? Porque isso serve para nós que somos casais e serve também para nós se formos sogros, sogras, né? Se tivermos já noras e genros. E também se direciona aos nossos pais, aos nossos sogros. Essa mensagem, ela vem nos orientar de como o casal deve agir com os seus pais. Muitas das vezes a gente sabe que o casal, nem todo casal tem um bom relacionamento com o sogro ou com a sogra, né? E nem sempre os sogros também têm um bom relacionamento com os esposos dos seus filhos, seus genros ou noras. E aí, muitas das vezes, começa uma situação delicada, porque os pais querem ver seus filhos bem e acreditam que podem interferir na relação dos filhos. No entanto, aqui nesse primeiro parágrafo, ele está nos orientando de que nós devemos saber lidar com essa situação, devemos ter o controle e fazer com que tanto o marido quanto a esposa, eles entendam que não pode permitir que os pais se envolvam no seu relacionamento. Então, tem que mantê-los um tanto quanto afastados do convívio conjugal e saber ter esse relacionamento com eles para não criar um atrito, não criar um problema, mas precisam viver suas vidas conjugais sem a interferência de sogro, de sogra e de influências exteriores também. Aí aqui nós vamos seguir com o tópico que diz respeite seus pais. Mesmo que a mulher esteja com raiva e brigue com o marido porque ele foi desrespeitoso com seus pais,
ela precisa compreender que essas brigas fazem com que ela perca o respeito deles. Não há humilhação maior para um pai e uma mãe do que a própria filha não ter paz conjugal. Por outro lado, não há maior respeito pelos pais do que manter a paz no lar. Os pais sofrem muito quando seus filhos casados não têm paz conjugal. Ademais, eles não encontram conforto, sabendo que são o motivo pelo qual a filha está brigando com o marido. Pais sensatos colocam a paz conjugal dos filhos acima da sua própria honra. Ou seja, a partir do momento que nós entendermos, que o sogro e a sogra estão interferindo no relacionamento, o que é que tem que acontecer? Os filhos, ele tem que fazer com que eles se mantenham um tanto que afastados desse relacionamento, porque os pais, eles devem sentir prazer em ver os seus filhos em um lar, em um relacionamento conjugal de paz. Então, se observam que estão sendo a causa do problema, o que tem que fazer? Tem que se afastar e deixar que eles resolvam seus problemas conjugais sem interferência deles, mesmo que eles tenham a boa intenção de querer ajudar para que os filhos criem esse ambiente, mas isso não compete, aos pais, compete ao casal. Portanto, a mulher que escolhe brigar com o marido por causa de desavença com os pais está, na verdade, causando a eles um desrespeito ainda maior. A essência da honra aos pais é evitar causar-lhes sofrimento. O Talmud, no Tratado de Yomá 86, nos ensina que o maior respeito que os pais podem receber é os filhos desenvolverem bons traços de personalidade. Portanto, não há humilhação maior para um pai ou uma mãe do que ver que os seus filhos não têm as qualidades necessárias para manter a paz conjugal. Realmente é muito triste para um pai e uma mãe observar que teve sua participação enquanto pai teve uma boa influência, deveria no mínimo ter tido uma boa influência na vida dos seus filhos. No entanto, seus filhos não desenvolveram esses bons traços de caráter, porque nem sempre depende do exemplo dos pais, nem sempre depende dos bons exemplos que os filhos veem dentro do seu lar, porque nós devemos entender que cada ser humano, ele tem um livre-arbítrio para escolher, e nem sempre bons exemplos dos pais têm uma influência positiva. Muitas das vezes os filhos, eles vão pelo caminho contrário, E isso é uma tristeza muito grande para os pais, ver que os filhos não desenvolveram qualidades necessárias para manter a paz matrimonial. Então, vivem em uma vida de intrigas, de confusão e não conseguem resolver seus problemas conjugais porque não desenvolveu os bons traços de caráter. A paz conjugal entre o marido e a mulher, inevitavelmente, leva a uma relação tranquila, tanto entre o casal e os pais dele, como entre o casal e os pais dela. Quando o homem sente que a mulher está ao seu lado, com amor e apoio, ele não pensa em coisas que o incomodam. Mesmo que ele ainda tenha problema com os sogros, não se sentirá bem em discutir isso com sua amada esposa, e juntos o casal certamente encontrará uma maneira de abordar o problema de modo tranquilo e com respeito. Então veja a importância da paz conjugal entre o marido e a mulher. Quando existe essa paz conjugal, então a relação do casal ela é tranquila, não tem como ser uma relação conturbada. E por mais que os sogros criem problema com um dos dois no casamento, no caso, a pessoa em si, ela não vai sentir a necessidade de estar suscitando esse problema dentro do relacionamento. O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar resolver o problema com os sogros, sem discutir, sem discussões, e não vai procurar briga com a sua esposa, com a sua amada. Muito pelo contrário, ele vai procurar a melhor maneira de resolver a situação. Entre você e eu, os pais nunca devem interferir na vida conjugal dos filhos. Opa, tá aqui um conselho para os pais. Nunca interfiram na vida conjugal de seus filhos.
Eles não devem viver com os filhos, no caso, não devem viver com eles sobre o mesmo teto e nem mesmo serem vizinhos de porta. Tá vendo? É muito importante saber que o homem ou a mulher, quando eles decidem casar, eles precisam ter um ambiente somente deles, porque a partir dali eles vão construir o seu lar. Eles vão ter que tomar decisões entre eles, entre o casal, entre o relacionamento. E a opinião, a interferência de terceiros, ela não é benéfica, porque vai acabar atrapalhando esse laço, esse vínculo. Essas interferências, elas não ajudam na realidade, elas só atrapalham. Então, quando o homem ou a mulher pensam em construir um casamento, um relacionamento, então fiquem sabendo que morar com os pais não é a solução, não é aconselhável, e muito menos morar de porta, né, ser vizinhos. Então, assim, quanto um pouquinho mais distante vocês estiverem dos seus pais, com certeza vocês vão conseguir ter um relacionamento mais em paz, mais saudável. Os filhos não devem dizer aos pais nada de negativo que se passa em seu casamento. Contar esse tipo de problema pode contribuir para acabar com o casamento. Os pais devem ouvir dos filhos apenas boas notícias. Então, para que isso aconteça, não pode estar muito perto, debaixo dos olhos dos pais, porque quando surgir situações, se vocês moram tão perto, eles verão, aí acabarão interferindo sem que vocês queiram. Então, por isso que o ideal é morar um pouco distante e só dizer aos pais, né, só falar para os pais as boas notícias e os problemas que sejam resolvidos entre o casal. Deixe seus pais de fora. Às vezes, os pais do marido podem fazer comentários inapropriados e se envolver na vida conjugal do filho. Eles podem questionar, por exemplo, o modo como os netos estão sendo educados. Nenhuma nora aguenta esse tipo de intromissão. São situações realmente delicadas, né? Às vezes, o estilo de vida que o casal escolhe, a forma como eles vão criar os filhos, nem sempre ela acaba satisfazendo o desejo dos sogros, não é verdade? Às vezes os sogros criam uma imagem para os seus netos, para o seu filho, de como deve ser a educação deles, e daí acabam atrapalhando, porque essa é uma situação que os pais, somente os pais, eles devem decidir juntos. E os avós, no caso que são os sogros aí, eles devem apenas apoiar, por mais que não seja de acordo com a vontade deles, mas eles têm que deixar seguir, porque cada um tem a sua livre escolha. Alguns pais evitam se envolver diretamente no casamento do filho, mas os palpites e sugestões incitam o filho contra a esposa. A mulher sente isso e reclama que eles estão fazendo com que o seu marido se sinta insatisfeito, o que o leva a tratá-la mal. Então, a gente sabe que em algumas situações realmente isso acontece, né? Às vezes, quando o filho casa, por exemplo, com uma mulher que não é aprovada pelos pais, né? E aí os pais se sentem no direito de estar o tempo inteiro falando, dando palpites, fazendo sugestões ou falando coisas que não são tão boas para o seu filho, e isso acaba fazendo com que o filho trate mal a esposa e acaba chegando muitas das vezes no final de um relacionamento. Então, por isso que aqui é aconselhável que os pais, eles devem estar um tanto que fora desse relacionamento, criar assim, tipo, uma barreira, um limite para que eles fiquem bem e para que o casal também fique bem. Outro exemplo é quando o marido confidencia para os pais o que se passa em casa, buscando conselhos sobre a esposa e o casamento. Quando isso acontece, a mulher acaba se sentindo infeliz, tanto com o marido como com os sogros, e não confia em nenhum dos dois. Ou seja, né, o filho vai buscar conselho justamente com os pais. O que é que vai acontecer? A esposa vai sair como vilã, porque os pais são tendenciosos, né, com relação aos filhos, e nem sempre os filhos acabam contando realmente tudo como acontece. É por isso que não é aconselhável o casal pedir conselhos
aos pais, mas sim procurar uma pessoa neutra, uma pessoa de fora da família, para que possa acabar auxiliando aí nas necessidades do casal. Em todas essas circunstâncias, em todas essas circunstâncias em que estranhos se metem na vida de um casal, a mulher precisa saber que mesmo que todas as suas reclamações sejam justificadas, não é aconselhável que ela tente educar os sogros. Ela deve tentar tirar os pais do marido de cena, ajudando-os a entender que para alcançar a paz conjugal, o casal deve ficar sozinhos para resolver os problemas. Exatamente. Ela deve explicar pacientemente ao marido que isso não é tarefa fácil e que o envolvimento de outros apenas complica a situação. Tem que ter bastante cuidado quando for conversar com o esposo com relação aos pais dele, porque falar algo sobre o pai e a mãe do outro é uma situação muito delicada, muito difícil de lidar, então tem que ter muito trato, muito jeito e fazer com que ele entenda que a melhor solução é que eles tentem resolver a situação e os problemas conjugais sozinho e deixar os pais fora do relacionamento para o próprio bem dos pais também. O casal deve achar uma maneira de comunicar aos seus respectivos pais que, em nome da paz conjugal, os pais devem, por gentileza, se manter distante dos assuntos dos filhos. Já é difícil para um casal manter a paz no lar sem interferências externas. De fato, somente com grande assistência do alto, a paz é mantida. A intervenção dos pais só complica as coisas. Pois é. Muitas das vezes, os pais, eles se sentem no direito de, depois que os filhos, eles criam a sua família, eles constroem a sua família, eles ainda querem ter domínio, controle sobre a vida do filho. Só que os pais precisam entender que, a partir daí, o filho precisa andar sozinho, ele precisa construir os alicerces da sua família, ele precisa construir a sua vida junto com a sua esposa, ele precisa decidir qual é a educação que ele vai dar para os seus filhos, que decisões ele deve tomar, e sim, somente se for uma situação muito grave a ponto de os pais observarem que é uma situação assim, que não vai ter volta, algo muito, muito, muito grave, eles têm que chegar com muito trato, muito jeito para poder aconselhar o filho e de uma forma que não ofenda a sua esposa, não ofenda o seu marido, né? Tem que ter muita sabedoria e deixar com que esse casal, ele crie os seus laços afetivos e construam juntos, por conta própria. O marido e a mulher são frequentemente os culpados por essa interferência externa no casamento. O problema geralmente começa quando o marido ou a esposa envolve os pais no que acontece em casa. Tanto o homem quanto a mulher devem manter os problemas matrimoniais para si, compartilhando com os pais apenas o que há de bom. Tem casais que, quando acontecem certas situações dentro do seu lar, alguns problemas aí surgem, eles têm a tendência de correr para os pais, né? Como se fossem criancinhas mimadas, e buscar refúgio no colo dos pais. E aí precisam entender que já são adultos e que adultos têm que ter suas responsabilidades e têm que trazer para si as situações que ocorrem e tentar fazer com que sejam resolvidas da melhor maneira possível. Então, ele tem que se unir à sua esposa, a esposa ao seu marido, e juntos, através de conversas, através de acordos, decidirem como deverão agir, mas não colocar os pais dentro do relacionamento, nem buscar refúgio. Qualquer coisa que acontece, eu corro para meu pai, corro para minha mãe, né? Essa fasezinha aí, ela deve ter ficado para trás. Quando há problema com a paz no lar, o homem e a mulher devem confiar apenas numa terceira pessoa que não tenha nenhum interesse pessoal na vida deles. Ou seja, o casal deve buscar o aconselhamento de uma entidade neutra, como um consultor rabínico. Isto vale também para os rabinos que não devem se envolver nos problemas conjugais dos filhos. Quer exemplo maior do que esse? Um rabino, sendo rabino, ele não pode interferir nos problemas conjugais dos filhos, quanto mais dos nossos pais, que não têm essa experiência, essa larga experiência espiritual, a ponto de querer intervir na vida de um filho. Tem que respeitar. Um pai nunca pode ser completamente imparcial. Mesmo que ele tenha sucesso em seu objetivo, o próprio casal não pode se convencer de que ele não seja tendencioso.
Por isso, a lei judaica impede que um membro da família preste depoimento em um tribunal, quando o caso envolve um parente. Nossos sábios concluíram que um familiar não pode ser absolutamente objetivo nessas circunstâncias. Tem a questão dos laços afetivos, né? As pessoas acabam realmente sendo tendenciosas. Então, para que não sejamos injustos, a melhor solução é justamente nos mantermos afastados. Quando o casal procura aqui o autor está falando que quando os casais iam até ele procurar conselhos e assistência, ele dizia sempre claramente que ele não podia facilitar reconciliações entre marido e mulher quando há outro familiar envolvido. Insisto que eles inicialmente tentem sozinhos, como um casal, alcançar a paz matrimonial. Apenas depois de terem alcançado a paz entre eles, podemos começar a buscar um modo de conseguir a paz com outros membros da família. É impossível lidar com problemas no casamento se há irmãos ou sogros envolvidos. Marido e mulher podem construir uma relação viável e saudável apenas quando não há interferências externas. Quer ter um relacionamento tranquilo, quer ter um casamento e a paz, uma shalom beit legal, então siga esses conselhos, né? Não permita que os seus sogros, que os seus irmãos, que parentes próximos façam parte de todos os problemas que vocês passam dentro do lar. Eles não precisam ser espectadores de tudo isso. Eles têm apenas que continuar sendo família, mas eles com a convivência deles, com a família deles e vocês com a sua. Então, os problemas se resolvem dentro do casamento, não trazendo os familiares para que a situação fique uma situação delicada, insustentável e cause problemas entre você, sua esposa ou seu esposo. A mulher deve insistir em lidar com problemas conjugais em particular. O casal deve respeitar os pais, mas não envolvê-los em sua vida privada. Então, tá aí. Respeitar os pais não é você dividir tudo com ele que acontece dentro do seu relacionamento. O fato de você omitir certas coisas, você está fazendo com que eles não tenham problemas, não levem os seus problemas para eles. Então, isso também é uma maneira de você honrar os seus pais, de vocês apenas compartilhar com eles aquilo que é bom e aquilo que acontece entre a vida do casal seja resolvido em casa, entre o casal. Em muitas ocasiões, o autor fala aqui que conseguiu estabelecer a paz entre o marido e a mulher, uma vez que todos os fatores externos foram retirados. Nos casos em que era impossível retirar todas as influências externas da vida do casal, a reconciliação era impossível. Ou seja, se permitir que familiares, pessoas próximas, pais, convivam o tempo todo dentro desse relacionamento, sabendo de todas as coisas que acontecem, então vai chegar uma hora que esse casamento, esse relacionamento vai ser insustentável. Vai ser um relacionamento onde não terá sucesso e, infelizmente, pode ter certeza que vai chegar ao fim. Porque não existiu aí uma parceria, não existiu de fato um convívio entre duas pessoas. Um casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Não a união entre um homem e uma mulher, seu sogro, sua sogra, seu primo, seu irmão. Não é nada disso. Nós devemos deixar cada um em seus devidos lugares e fazer com que o relacionamento entre o casal ele seja cada vez mais sólido, cada vez mais firme, respeitoso e que juntos consigam chegar em conclusões, né, aí satisfatórias. Quando um casal procura assistência e conselhos e começa a falar de pessoas externas, como sogros, o autor aqui imediatamente diz que para ignorar a todos. Então, não adianta. Qualquer pessoa que vá pedir ajuda e que já chegue falando sobre as pessoas que estão influenciando negativamente no seu casamento, o primeiro passo que essa pessoa tem que dar é fazer com que essas influências externas sejam retiradas. Então, aqui ele aconselha a visitar os pais
e os pais a visitá-los, mas eles devem manter os problemas conjugais para si mesmos. Isso não significa que marido e mulher tenham que se desconectar dos pais ou dos irmãos, mas que os parentes simplesmente não podem interferir nos problemas pessoais do casal. Ou seja, cada um tem que viver a sua vida com os seus problemas, se confraternizar, visitar, conversar, isso é muito bom, isso faz parte de todo o relacionamento familiar. Mas quando se trata de expor o que acontece dentro do relacionamento conjugal, aí o casal tem que colocar uma barreira. Isso só pertence ao marido, só pertence à esposa. Nada de colocar influências externas dentro do seu casamento. A mulher deve falar com o marido depois de ter rezado extensivamente por paz conjugal. Aqui nós estamos na 15ª lição desse livro. E se vocês observarem, em todas elas, sem exceção, o autor nos traz esse aconselhamento. Sempre, em qualquer situação que você se encontrar, o primeiro passo que você tem que dar é a reza. Rezar extensivamente por aquele problema, por aquela necessidade. E aqui ele está mais uma vez aconselhando a mulher só ir conversar com o marido, ou o marido só ir conversar com a esposa depois de ter colocado a situação diante de Hashem. Depois de ter suplicado por várias vezes, aí sim você vai estar preparado para conversar com o seu marido ou com a sua esposa sobre o ocorrido. Então, aqui no caso, a mulher deve expressar o seu desejo de resolver todos os problemas e diferenças sem envolver o resto da família. Deve sugerir que primeiro eles alcancem a paz entre si e apenas depois resolvam como ter um bom relacionamento com os pais, sem que estes interfiram no casamento. Ou seja, é impossível você querer manter a paz com as pessoas que estão fora do seu relacionamento, fora do seu casamento, se você não tem a paz dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Então, o primeiro passo é o quê? É você sentir e fazer com que haja a paz no seu relacionamento, fazer com que o esposo entenda a situação e vocês juntos consigam chegar em um ponto onde vão ter que entender que os pais não devem interferir nesse relacionamento e vocês estarem completamente aí de acordo. Quando chegar nesse ponto, aí que vocês vão estar preparados para criar a paz entre as pessoas externas, ou seja, com o sogro, com a sogra, com os irmãos, com os cunhados, para que haja uma paz total na família. Então, aqui ainda diz mais, né? A mulher deve deixar claro para o marido que eles não devem mais deixar que outras pessoas, especialmente membros da família, interfiram em seu relacionamento. Não é da conta de ninguém o que acontece entre eles, exatamente assim. Se for necessário procurar aconselhamentos, que procurem um rabino. Os pais não podem ser objetivos e por isso não podem ajudá-los efetivamente. Com certeza, vão ser tendenciosos, não vão ter os conselhos de fato apropriados para cada situação, porque quando se trata de família, não adianta, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que nós almejamos, que é buscar um aconselhamento de forma efetiva. Então, isso só será possível se nós buscarmos ajuda de maneira externa e não nunca dentro da família. Manter os laços, manter o respeito, manter o convívio, mas também preservar o casamento, isso é um fator muito importante. Com reza e paciência, a esposa certamente conseguirá atingir a paz conjugal que deseja. Então é isso, gente. Vamos ser sábias, né, ao ponto de manter cada coisa no seu devido lugar, dando o devido respeito que cada um merece. Os pais merecem sim todo o respeito, afinal de contas, honrar pai e mãe é o 5º mandamento, né? É como uma promessa que Deus fala que se nós honrarmos nossos pais e nossas mães, nossos dias na terra serão aí multiplicados, né? E serão bons. Então, isso daí é uma obrigação de cada ser humano, honrar o seu pai e a sua mãe.
mas vocês também precisam ter sabedoria para ter um bom relacionamento, manter a sua paz conjugal e não deixar que os pais interfiram nesses relacionamentos para que eles não se tornem um relacionamento doentio. E muito pelo contrário, não se deve levar problema para os pais. Nós devemos procurar sempre levar situações boas notícias, como o autor aqui nos ensinou. Os pais merecem ouvir sempre boas notícias. E sempre que os filhos precisarem de ajuda, procure ser neutros, né? Vocês, enquanto pais ou enquanto filhos, devem sempre procurar ser neutro com relação a ajudar o casal, sem ser tendencioso, mas sim procurando ajudar com reza, né, com prece, para que esse casal encontre em Hashem a resposta para as suas necessidades e que eles juntos consigam construir um lar sólido, harmonioso e que sejam exemplos para os seus filhos, que eles tenham boas escolhas, que criem os seus filhos nos caminhos de Hashem, nos caminhos que Hashem deixou na Sagrada Torá, para que nós fôssemos, né, os tutores dos nossos filhos e direcionar eles nesse caminho. Então, que nós sejamos essa bênção, tanto para os nossos pais, quanto para os nossos esposos, quanto para os nossos filhos, os nossos irmãos, nossos cunhados, amigos, familiares, e que procuremos ter essa harmonia e principalmente a paz conjugal com o seu esposo, com a sua mulher. Que Hashem os ilumine, eles concedam a sabedoria do alto dos céus e que vocês nunca deixem de fazer preces com relação a qualquer problema que vocês tiverem dentro do relacionamento, porque a resposta sempre vem de Hashem e ela sempre vem depois de muita insistência em preces. Que Hashem vos abençoe e nos conceda uma excelente semana. Shalom, shalom e até o próximo estudo.